Shalom, pessoal. Rabino Jacques Kuckerkorn. Hoje é dia 17 de junho de 2025. Portanto, amanhã é dia 18. Eu já vou chegar lá. Diz a nossa tradição, e que é algo curioso, diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, que o dia da nossa morte é melhor que o dia do nosso nascimento. Por quê? Porque a gente, quando a pessoa nasce, ela tem todo o potencial do mundo, porém você não sabe o que vai rolar. Será que ela vai preencher esse potencial ou não? Será que ela vai atuar bem ou mal no mundo? Porém, quando a pessoa morre, o conjunto das suas ações fica claro, né? Então, eu quis fazer esse vídeo hoje para lembrar e dar tributo a uma pessoa absolutamente incrível. Eu vou mostrar ele para vocês aqui, que com certeza ninguém conhece, tá? Quem é esse homem? Esse homem é José Arturo Castellanos Contreras. Ele é um diplomata de El Salvador. Ele é a pessoa que salvou mais judeus do Holocausto em toda a história. Ele salvou ao redor de 40 mil pessoas e ninguém sabe nada sobre ele. Todo mundo sabe sobre Oskar Schindler, que obviamente fez coisas muito boas, porém poucas pessoas sabem sobre José Arturo Castellanos Contreras e, portanto, eu creio que hoje seria um dia bom para a gente fazer esse vídeo, esperando que as pessoas assistam ali amanhã, no dia 18, que é o Yortzeit dele, o aniversário da morte dele. E ele nasceu em El Salvador, um lugar chamado San Vicente, no dia 23 de dezembro de 1893. Ele faleceu em San Salvador no dia 18 de junho de 1977. Ele era um diplomata, ele era general, era militar também, era coronel e diplomata, e ele ele era o cônsul de El Salvador, né? E bacana porque o país El Salvador significa o Salvador, e de fato ele foi um salvador para muita gente, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, de 41 a 45, em Geneva. Quando ele estava lá, um judeu da Europa Oriental, chamava George Mandel, foi pedir ajuda para ele, e devido a uma peculiaridade dos nazistas, ou uma peculiaridade diplomática, né, a maneira que os nazistas viam o mundo, ao dar cidadania salvadorenha para uma pessoa, automaticamente essa pessoa já não podia mais ser, podia ser mais vítima dos nazistas. Os nazistas não iam matar um cidadão de um outro país. Talvez por medo das consequências, né? Porque se os alemães matam um cidadão salvadorenho, ou prendem ou maltratam, pode haver repercussões para cidadãos alemães naqueles países. E, de fato, a Alemanha foi um dos países que, nos anos 1800, teve uma imigração enorme, né? No Brasil tem muito alemão, por todo o mundo, na Romênia, enfim, em várias partes do mundo tem muitos cidadãos alemãos ou de origem alemãs. Então, os nazistas tinham medo de fazer algo contra um cidadão de uma outra nação e que houvessem repercussões para cidadãos alemães. E, devido a isso, outra coisa que é importante dizer é o seguinte: parte da maneira que os nazistas faziam as coisas era pegar os judeus e retirar a cidadania deles. Uma vez que você retirou a cidadania de alguém, ele já não tem essa cobertura mais. Se ele deixa de ser cidadão alemão ou polonês, enfim, aí você pode fazer o que você quiser com ele, porque ele não tem o respaldo de um país, tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte: o Castellanos, ele foi cônsul em vários lugares na Europa, em Liverpool, na Inglaterra, em Hamburgo, na Alemanha, e em Geneva. E quando ele estava lá, esse George Mandel chegou para ele pedindo ajuda, ele decidiu ajudá-lo, e aí, entendendo a importância do que ele estava fazendo, ele criou um título para ele,
título honorário diplomático de secretário, primeiro secretário da embaixada. Um título que não existia. Porém, isso deu poder para o Mandel para começar a fazer vários... não na embaixada, do consulado. Fazer vários documentos dando cidadania salvadorenha para pessoas, e às vezes se dava para uma pessoa, salvava a família toda. E eles fizeram 13 mil, ao redor de 13 mil, pelo menos 13 mil certificados de cidadania salvadorenha para judeus da Europa Oriental, que, portanto, aí podiam receber ajuda da Cruz Vermelha Internacional e também do consulado suíço em Budapeste. E, portanto, milhares de salvadorenhos, né, de origem búlgara, tchecoslovaca, húngara, polonesa, romena, foram salvos de serem deportados pelos nazistas. O que mais vou te contar sobre ele? Há um elemento na história dele que conecta, sobretudo, a maioria dos judeus salvos por ele eram judeus da Hungria, de Budapeste. E aí havia uma conexão também com um outro salvador muito famoso, que é o Raoul Wallenberg, que criou casas, que era sueco, que criou casas para ajudar esses refugiados a terem onde ficar até a guerra passar. E volto a dizer, essas pessoas que receberam esse certificado de cidadania salvadorenha nunca tinham estado em El Salvador, nunca tinham planos de ir para El Salvador. Talvez usaram esse documento para poder sair da Europa e ir para outro lugar. Mas era claramente, o que ele estava fazendo era uma trapaça, né? Porém, não, que ele fez para o bem. Inclusive, essas cidadanias eram dadas ou de graça ou com um custo muito pequeno, ao mesmo tempo que havia vários cônsuls e pessoal de consulados de outros países que ficaram milionários vendendo cidadanias ou visas para judeus que estavam desesperados. Eles fizeram por pouco ou nada. Quando a guerra terminou, ele voltou para El Salvador, nunca falou sobre o assunto, nunca teve nenhuma publicidade, tem recebido muito pouco reconhecimento. O reconhecimento que ele tem recebido, às vezes, poucos, foi, por exemplo, em 1999, a Câmara de Vereadores, por assim dizer, de Jerusalém, deu o nome de uma rua num bairro em Jerusalém, o nome dele. Ele tem um pouco de reconhecimento através do American Jewish Committee, da Anti-Defamation League, a Liga Antidifamação, e também do presidente Clinton, deu um tributo para ele uma vez, mas muito pouco, né? Eu tenho a impressão que ele já foi reconhecido pelo Yad Vashem como um dos justos entre as nações, mas ele era um sujeito realmente incrível que merece, eu acho, receber reconhecimento. Ele morreu, como eu disse, em 1977, totalmente sem reconhecimento nenhum. Houve um filme feito sobre ele que chama The Rescue, porém, realmente não teve claramente nem de longe a publicidade, o reconhecimento que teve o filme do Schindler's List, né? Mas eu acho que realmente, amanhã, dia 18 de junho, é o Yortzeit, o aniversário da morte dele. Por acaso, também é o aniversário da minha filha maior. Então eu sempre lembro, e eu achei que seria legal colocar aqui. El Salvador é um país muito interessante. Algum dia eu vou fazer algum vídeo sobre El Salvador, porque tem coisas muito interessantes rolando lá. É isso aí. Tudo de bom. Shalom. Tchau.